falo pra vocês, demora um pouquinho pra chegar aí. Então eu tenho que aguardar. Tô assistindo ao vídeo aqui, então eu tô lendo o chat de vocês, tá? Então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar aí pra mim. A Jordana já colocou um oi ali, tá escutando certinho, Jordana, tá tudo certo. Vou ficar sempre, vocês vão ver que eu vou estar olhando pro ladinho aqui, mas é porque eu tô olhando o chat, tá? Então, mas a maior parte do tempo eu vou olhar pra frente pra conversar com vocês. Só agora pra gente entender se tá tudo funcionando certinho. Vocês estão me escutando certinho? Se puder colocar um certo aí pra mim. Puderem colocar um certinho aí, tem um delayzinho aí, eu acho que dá uns 15 a 20 segundos de delay. Então eu vou esperar um pouquinho para vocês me responderem. Tá? E vamos esperar um pouquinho para entrar na sala aí. Acabei de mandar o link lá, então de repente tem gente que ainda tá acessando, que ainda tá entrando. Então vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal entrar na sala. Tá? Sejam todos bem-vindos. Quem tá entrando aí, quem tá na turma do curso aí, que vai aprender pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já estava nos outros cursos e tá de novo nesse aqui, sejam bem-vindos também. Vamos começar do zero de novo, né? Então vamos, né? Porque mais do que nunca a gente tá precisando, né? A gente sabe que o digital hoje, para quem ainda tinha algum tipo de dúvida se o digital era futuro ou não era futuro, eu acho que agora, nesse momento, a gente entendeu que digital é a realidade. Né? O pessoal tá dizendo ali que tá tudo certinho. Então, bora lá fazer a nossa primeira aula. Como eu tava dizendo, então, quem digital, né, é realmente importante. Né? Eu acho que nesse momento agora que tudo físico meio que deu uma parada, né, a gente entende o quanto que o digital é importante, o quanto que a gente precisa se manter ativo no digital para que a gente consiga chegar perto dos nossos clientes, né? Agora estamos todos, na verdade, voltando, né, aos poucos, mas estamos voltando, mas a gente deu uma maioria que tinha loja física, que tem loja física, né? Teve que dar uma parada, então todo mundo entendeu que o futuro, né, o presente, na verdade, é digital. Então, nada melhor do que a gente aprender, então, usar duas das maiores ferramentas que a gente tem dentro do digital, dentro do marketing digital, que é o Facebook e o Instagram. Né? Então, sejam bem-vindos aí. Acho que eu vou começar já conseguiram entrar. Né? Isso vai ficar na gravação, então quem não conseguir assistir ao vivo vai poder assistir depois a gravação. Né? Sempre vai ser, todas as aulas vão ser gravadas, então todo mundo que não consegue, não consegui assistir, não consegui acessar a aula, enfim, por algum motivo ela fica, começar com a nossa aula. Então sejam todos bem-vindos, né? Nossa primeira tela ali, bem-vindos, bem-vindas ao curso Facebook e Instagram Ads do Zero. Para quem não me conhece, então, eu sou a Daya Lightweiss, né? Eu sou sócia da Usina Criativa Marketing Digital. É uma empresa que a gente trabalhava com marketing digital, com criação de sites, enfim. Então, em 2008, a gente fundou a empresa, né, e estava trabalhando voltado para o marketing digital. Né? Eu costumo dizer que criou a empresa lá quando o digital estava meio que começando. Né? O primeiro site, a gente começou com criação de sites. Então, o primeiro site que a gente colocou no ar foi com internet de escada. Né? Então era aquela época ainda, não sei se alguém aqui tem a minha idade, né? Ou lembra que a gente usava a internet depois da meia-noite porque custava mais barato. Né? Então eu sou dessa época do digital. Então desde aí a gente veio trabalhando, né? A Usina Criativa veio trabalhando com criação de sites, foi se especializando assim como quando as redes sociais foram surgindo, né? Primeiro surgiu lá o Orkut, depois mais o Orkut na verdade era mais usado, né? Ele não era tão usado para trabalho, mas a gente já usava alguma coisa. Depois veio surgindo então o Facebook, Instagram, e a gente foi agregando então esse marketing dentro da empresa. Hoje a Usina Criativa é especializada em marketing digital. Mas eu não tenho e-commerce, eu tenho uma loja física. Mas e-commerce, entendam que e-commerce é qualquer venda que se utiliza da internet. Tá? Seja para divulgação ou seja para finalizar a venda mesmo. Tá? Então, quem usa as redes sociais para vender, para divulgar a sua empresa, já está fazendo e-commerce. Né? Então,
é usar a internet para venda, né? Seja para levar para uma loja física ou seja para finalizar a venda. Então, todo mundo digital, né, usa as redes sociais de alguma forma, já está trabalhando com e-commerce, né? Então, a minha empresa, né, é especializada então em consultoria e desenvolvimento para e-commerce e marketing digital. E ali fica então os meus é @dayalaitways. Então, quem quiser me encontrar aí, fica ali meu WhatsApp, tá? Todo mundo que está aqui, né, já está num grupo de WhatsApp. Lá tem o meu telefone, tá? Então, assim, aproveitando aqui já, depois eu ia colocar ali, mas aproveitando que eu estou me apresentando, quem já fez o curso comigo, porque aqui tem alguns alunos da minha primeira turma, né? Tem alunos da minha turma presencial e tem novos, né? Então, quem já me conhece já sabe que eu sou qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, qualquer situação, né? Vocês podem me chamar no WhatsApp. Às vezes eu não consigo responder naquele momento, né? Mas sempre que eu puder ler e responder para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, enfim, tô também, né? Mas a gente sabe que com a agilidade que a gente tem hoje, né? Eu acredito que o WhatsApp seja um meio de comunicação mais fácil para conseguir tirar dúvidas, enfim, que vocês tiverem ao longo do curso. Tá? Então ficam ali os meus contatos. Quem quiser me seguir, né, no @dayalaitways ali, tem conteúdo bacana que eu vou criando e vou postando lá, tem bastante vídeos, tem lá. Boa noite, o pessoal que já entrou, a Jordana, o Eduardo, não tem o nome ali, então se puder colocar para mim o nome. A Thaís, sejam todos bem-vindos aí. Quem escreveu ali, né? E sejam bem-vindos quem tá aqui também não colocou o nomezinho ali ainda. Se quiser colocar. Consigo ver que tem pessoas assistindo, mas eu não consigo ver o nome de vocês. Então, se puderem colocar ali pra mim. Então, como é que vai funcionar o curso? O curso vai trabalhar Facebook e Instagram, tá? Tanto a parte orgânica quanto a parte patrocinada. O que é orgânico? O que é patrocinado? Orgânico é aquilo que a gente posta e sem precisar investir dinheiro, né? É exibido, é mostrado para quem segue a gente. E patrocinado. Patrocinado é aquilo que a gente vai fazer campanhas, é aquilo que a gente vai pagar para que o Facebook mostre tanto no Facebook quanto no Instagram. Certo? É pelo Facebook que a gente, tanto no Facebook quanto no Instagram. E por que o curso é Ads, né? Que são campanhas patrocinadas, e a gente vai aprender a parte orgânica também. No primeiro curso que eu fiz, tá? Eu cheguei pro pessoal e disse, vai ser curso de Ads, ou seja, de campanha patrocinada. Mas a gente entende que não adianta a gente fazer campanhas patrocinadas para ter sucesso no Facebook e no Instagram. Tá? Às vezes tem muitos clientes que vêm e até mim, né? Isso é uma experiência, né? Tem muitos clientes que chegam a mim e dizem, eu tô investindo uma grana alta nas minhas campanhas patrocinadas e não tô tendo retorno. Por quê? Porque não tem uma boa estrutura do orgânico. Né? Não tem uma página bem construída, as informações necessárias no Instagram, não utiliza a copy necessária para venda, né? Não tem um texto interessante, as fotos que usa não são tão boas, né? As imagens que utiliza, a forma de apresentar o produto. Então, tudo isso conta para que a tua campanha paga traga o resultado que tu precisa. Então, como eu estava dizendo, o primeiro curso que eu fiz foi voltado só para campanhas pagas. E nós entendemos, tanto que depois eu fiz mais algumas aulas, que não adianta a gente tentar fazer campanha paga se a parte orgânica, ou seja, aquela parte sem. No segundo curso eu já reformulei todo e começamos então realmente do zero, né? A entender a parte orgânica, a entender tudo para depois poder criar a campanha patrocinada. E aí foi o segundo curso ao vivo, né? Então a gente consegui passar um conteúdo muito legal, tem vários alunos aí do meu curso ao vivo aqui, ao vivo presencial, eu quero dizer, né, o primeiro também foi ao vivo, esse aqui também mas o segundo, ele foi, mas a gente sempre vai agregando mais alguma coisa, né, então eu ainda, além do que eu já ensinei no presencial, que já teve a parte orgânica também, eu trouxe ainda mais conteúdo importante,
Tá? Saber fazer uma campanha patrocinada é importante, mas saber estruturar o teu orgânico também é, tá? Então eu vou incluir tudo. Então o curso de vocês vai ficar bem completo, tá? Eu já tenho bastante conteúdo aqui e claro que sempre que for indo dúvidas de vocês, a gente vai acrescentando aí no curso e vai passando para vocês, tá? Tá programado, então, 8 encontros, tá? Com duração aí de mais ou menos 2 horas, tá? Tem conteúdos que eu não consigo cortar no meio, né? Então, talvez uma aula vai ter 1h30, tá? E depois a outra aula vai ter 2h30, né? Às vezes eu me empolgo, a aula vai a 3 horas, mas tudo vai ficar gravado. Então, quem não puder assistir tudo ao vivo, não tem problema. Para de assistir. E assim né, em até 24 horas, porque tem um tempinho ali do YouTube renderizar pra gente, mas em até 24 horas o conteúdo vai estar lá no grupo de vocês, para que vocês possam assistir ou reassistir, tá? Então, a princípio são 8 encontros com duração de 2 horas. Caso não seja possível passar todo o conteúdo nesses 8 encontros, a gente marca mais, tá? Ficou dúvida? Tem mais coisas para ensinar, né? O Facebook, quem estava no meu curso presencial viu, né? Eu comentei. O Facebook é bem interessante, vamos dizer assim. Ele gosta de pregar peças na gente. Então, hoje a gente olha, o Facebook tá com um layout, amanhã a gente abre o Facebook, ele tá com outro layout. A Luciana disse que teve dificuldade para entrar, tá? Não sei se mais alguém teve dificuldade. Mas, enfim, vai ficar gravado, Lu, tá? E daí depois tu pode assistir o início. Na verdade, tô dando umas instruções até agora de como é que vai funcionar o curso, tá? Então, eu tava me apresentando, enfim. Mas depois tu pode voltar lá e assistir o início. Bom, então, vai ser sempre nas terças e quintas, tá? Por algum motivo, assim, alguma terça, alguma quinta, aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente sabe que tecnologia, né, trabalha muito a favor da gente, mas às vezes acontece algumas terças e quintas-feiras às 8 horas da noite, né? Então são 8 encontros, então nas próximas 4 semanas. Depois a gente faz alguma aula bônus, alguma coisa assim. O Walter disse que entrou fácil, mas enfim, né? Mas vai ficar gravado aqui. Quem não conseguiu assistir o iniciozinho ali pode assistir na gravação, mas por enquanto eu tô só me apresentando aqui falando sobre o curso. Vocês sempre nas terças e quintas, tá? A gente vai então aprender como usar o Facebook e o Instagram para gerar venda, tá? Eu não vou ensinar, eu quero ter 10 mil, como a gente ganhar mais seguidores, a gente vai aprender tudo isso. Mas o nosso intuito é gerar venda, certo? Isso é uma das primeiras coisas que eu vou falar depois no curso, mas não custa a gente falar agora e repetir depois. Seguidor não gera venda, tá? Como assim seguidor não gera venda? Só seguidor não gera venda, ok? Então vamos nos atentar a focar em gerar venda e não em gerar números. Ok? A primeira regrinha do curso, a gente não vai focar em gerar números de seguidor, número de venda, né? Que é bem melhor. Então a gente vai aprender a usar o Facebook e o Instagram para gerar venda. Tanto a forma orgânica, né? Como eu expliquei antes, que é a parte que a gente não faz patrocinados. A gente vai ter que ter uma estrutura muito bem organizada, a parte orgânica, para depois poder fazer campanhas patrocinadas, certo? Para quem não sabe, é uma má notícia, mas é a realidade. Menos de 5% dos seguidores de vocês do Facebook, e menos, é bem menos mesmo, tá? Tem gente que fala em menos de 1% até, dos teus seguidores do Facebook e menos de 10% dos teus seguidores do Instagram enxergam aquilo que tu posta, tá? Então, assim, às vezes, provavelmente aconteceu com vocês de, nossa, eu criei um post legal, fiz uma imagem legal, tá tudo legal, tudo certinho, o texto perfeito, a imagem legal, e não tenho curtida, não tenho venda. Por quê? Porque tem pouca gente enxergando. São menos de 10% dos seus seguidores do Instagram. E quem é que são esses 10% que enxergam? Aqueles que normalmente interagem com os teus posts. Aqueles que normalmente compartilham, que curtem. E o que a gente consegue analisar é que normalmente essas pessoas são as mesmas.
E quem tem familiares no Instagram, quem tem familiares no Facebook, normalmente é a família da gente que mais curte. E acaba que o Facebook e o Instagram entrega para esses, né? Então, aí que tá a importância da campanha patrocinada. Tá? É porque muito poucas pessoas enxergam aquilo que tu posta. Tá? Então, por isso que a gente vai aprender a estruturar, a deixar redondinho, né? Tudo funcionando certinho, a parte orgânica, e as campanhas patrocinadas rodando certinho, para que a gente possa usar o Facebook e o Instagram sem intenção. Certo? Pessoal, se por acaso tiver travando, tiver dando algum problema, vocês me avisem, tá? Eu tô olhando aqui o chat. Tá? Eu tô com o chat aberto na outra tela aqui, então se qualquer coisa, por favor, me avisem aí que a gente conserta aqui. Tá? Assim, é interessante que vocês tenham um note as próximas aulas, tá? Então sempre que a gente marca a aula, né, terça e quinta, às 8 horas, então vocês puderem estar na frente do note ou do computador, onde vocês têm o Facebook, né? Porque todas as campanhas, elas são criadas dentro do Facebook. O Instagram, ele exibe, mas a gente não cria campanha patrocinada por dentro do Instagram. Então, se vocês puderem ter um notebook, certo? O celular é interessante quando a gente for editar, ali essa primeira vez que a gente for editar o Instagram, tá? Para poder preencher ali todos os dados que vocês não têm preenchido. Tá? Então, para quem ainda não tem, e quem já tem pode acompanhar também, porque eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que é importante de estar preenchido e ter ali de informações. Então, na aula que vem, quem puder estar na frente de um computador ou do note para poder usar o Facebook e o celular para poder usar o Instagram, é legal, tá? Porque daí a gente pode ir fazendo a aula e pode ir acompanhando ali. Então, vocês já vão conseguir ir tendo uma aula prática, né? Olhando e fazendo. Gravadas e tem até 24 horas, né? Tem até 24 horas, eu coloco lá no grupo para vocês. E muito importante, tá? É estudar, é assistir a aula e aplicar, tá? Não vai adiantar de nada, se dizer assim, mas não vai adiantar de nada vocês ficarem aqui 2 horas na terça, 2 horas na quinta, 4 horas por semana, se vocês não aplicarem, tá? O valor que vocês investiram no curso não vai reverter em vendas se vocês não aplicarem aquilo que vocês estão aprendendo, certo? Então, o que eu peço para vocês aprendeu na aula, né? Apliquem essa parte do conteúdo, certo? A gente não vai aprender tudo de uma vez, né? Então, não vai dar para fazer tudo rápido, mas aquilo que a gente for aprendendo, vão aplicando, certo? Para que isso venha a trazer resultado para vocês. O grupo do WhatsApp, tá? Eu queria pedir para vocês, eu abri ele agora para quem precisar comentar lá, não tem problema, quem precisar tirar dúvida, quem quiser escrever, mas eu peço assim, ó, que ele seja estritamente para o nosso curso. Depois, se vocês acharem que a turma é legal, até essa primeira aula a gente está fazendo pelo YouTube, mas eu quero tentar as próximas aulas que a gente vai fazer pelo Zoom ou por algum aplicativo onde todo mundo consiga se para que seja mais interessante a aula, para que todo mundo se conheça, né? Para que a gente realmente forme uma comunidade, que um possa ajudar o outro, enfim. Então, assim, se vocês acharem por bem que depois é interessante a gente criar um outro grupo para bate-papo, para discussão, para, né, outros assuntos, a gente cria sem problema. Mas esse grupo eu queria pedir para que ele ficasse só com questões do curso. Ok? É onde eu vou passar para vocês as informações. Vocês podem, dúvida de um pode ser a dúvida de de outros, né? Então, se vocês quiserem, tudo bem. Mas eu queria pedir para que os assuntos fossem referentes ao curso e às campanhas. Ó, a Luciana tá dizendo que acha o Zoom fantástico. É muito bom porque a gente consegue interagir, todo mundo consegue se ver, né? Todo mundo consegue falar, todo mundo consegue tirar suas dúvidas falando, né? É bem mais legal de se usar, né? Bem mais interativo, assim, do que vocês só poderem escrever ali. Eu vou providenciar, talvez, o Zoom ou o Meet do Google para a próxima aula, tá? Como essa aula hoje é mais de instruções e um pouquinho mais de organização, não achei necessário que fosse já tenta, para quinta-feira a gente já tenta fazer, onde todo mundo vai conseguir se enxergar. Vamos continuar aqui. Então, assim,
vão ser os 8 encontros. Vai ter coisa para vocês fazerem nesse intervalo, tá? Eu vou deixar algumas coisas para vocês fazerem, tema de casa, né? É aula, então tem que ter tema. Então, assim, não vai ser fácil, né? Mas a gente vai ter um caminho e a gente vai conseguir chegar no resultado que a gente quer. Mas para isso, eu preciso que vocês apliquem aquilo que vocês estão aprendendo, certo? E só assim que a gente vai chegar no resultado. Tá? E para que a gente aplique, para que a gente trabalhe com mais vontade, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, analisassem, pegassem o papel de vocês, a escrevessem, quiserem pensar depois, quiserem anotar, qual é a missão de vocês dentro da empresa de vocês. Eu sei que aqui, todo mundo que tá aqui, tema de casa, eu adoro, a Thaís já disse que adora tema de casa, então vou caprichar. Então, assim, eu sei que todo mundo que tá empreendedor, né? Todo mundo que tá aqui porque quer aprender, tá aqui porque quer transformar o seu negócio, porque tem um objetivo, né? Mas o que faz a gente ter esse objetivo? O que faz a gente querer alcançar alguma coisa? É isso que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Vai ser ruim, talvez, ficar sentado na frente do computador ouvindo alguém falar por 2 horas, ter que trabalhar, né? Eu trabalho o dia inteiro, daí eu chego em casa, eu tenho que assistir 2 horas de curso, depois eu tenho tema de casa para fazer do curso, né? Eu vou ter um trabalho extra para isso. Mas o que vai fazer com que a gente faça isso e faça isso com gosto e com vontade é a gente entender qual é que é a missão que a gente tem na nossa empresa. Qual é que é a missão? Por que a gente está fazendo isso? E tem sempre 2 coisas que a gente tem que levar muito em consideração. Da empresa, eu acreditava que a minha missão era transformar empresas e alavancar vendas. Mas com o passar do tempo eu entendi que, além disso, além de transformar as empresas e alavancar vendas, eu entendi que a minha missão é transformar as pessoas, é transformar o empreendedor, é fazer com que ele consiga ter o conhecimento necessário para transformar a empresa dele, né? E ajudar a realizar sonho, porque eu sei que qual é que é o teu sonho? É de fazer a tua empresa gerar vendas, porque é dela que tu tira teu sustento, né? E a gente sabe que quem é empreendedor não abriu uma empresa porque não tinha outra coisa para fazer. Não tem outra coisa melhor para fazer, vou abrir uma empresa. Não, né? Todo mundo que é empreendedor, que abre uma empresa porque quer realizar um sonho. Então eu entendi que o meu trabalho é transformar o sonho delas. E é por isso que eu levanto todos os dias de manhã. É por isso que eu tô aqui a essa hora dando aula para vocês, né? É por isso que assim que vocês precisarem, eu estou disponível no meu WhatsApp e vou responder as mensagens para vocês, né? É porque eu sei a minha missão, que é ajudar vocês também a realizar o sonho de vocês, que é poder ter uma empresa que realmente tenha vendas e que gere lucro e que realizem os outros sonhos de vocês também, né? Então tenham em mente, né, qual é que é a missão de vocês, o porquê que vocês levantam todos os dias de manhã. E além do porquê, estamos aqui para trabalhar e ajudar as nossas empresas. É isso aí, né? O porquê que vocês estão aqui, né? Qual é que é a vontade de vocês em aprender, né? O porquê que vocês querem ficar essas 2 horas aqui, né? O que vai trazer isso para vocês. Então tenham isso sempre em mente. E a gente sempre diz, né, o porquê que a gente levanta todos os dias de manhã e o porquê a gente levanta todos os dias de manhã. Isso a gente tem que ter sempre na cabeça da gente, né? Por quem? É pela nossa família, né? Por quem é que a gente faz isso e o porquê. Então tenham isso em mente, então, para que fique mais leve tudo que a gente vai aprender, tudo que a gente vai precisar fazer para chegar no resultado. Então aqui já deixei aqui nesse slide. Depois eu vou passar para vocês esses slides que eu uso eles em PDF, tá? Então é interessante, que nem eu disse ali no grupo, que vocês tenham papel e caneta para ir anotando, tá? Mas eu passo esses slides então para que vocês possam olhar depois, enfim, e continuar, né? Tá? De repente tem alguma coisa que está anotado ali que vocês não precisam escrever, porque eu vou passar isso para vocês. Além da gravação, vocês vão ter os slides. Então aqui a primeira coisa que eu peço para vocês, não precisa, mas que depois vocês peguem um tempo, sentem e coloquem qual é que é o porquê de vocês e o porquê
que vocês levantam todos os dias e vão empreender, né? Que vocês levantam todos os dias e vocês fazem isso. E qual é que é teu propósito, né? Qual é que é a transformação que isso vai gerar para ti? Qual é que é a transformação que isso vai gerar para o teu cliente, tá? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente hoje é o cliente também, né? Então, qual é que é a transformação que eu quero para mim e qual é que é a transformação que eu quero pro meu cliente? Tá? Então, depois vocês respondam essas duas perguntinhas aí e deixem isso para vocês, sempre à vista, né? Ou sempre na cabeça de vocês, ou escrevam num papel e deixem em algum lugar que vocês estejam vendo. Isso faz com que a gente tenha motivação para fazer, né? Às vezes a gente tá com né? Eu tô meio triste, tô meio sem vontade de fazer as coisas, né? E aí a gente olha isso ali e entende, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que abrir a minha loja, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que postar assim nas redes sociais, porque eu tenho aquele meu porquê ali que vai fazer com que eu tenha vontade de trabalhar. A Lutz que ama minha bonequinha ali, ó. Eu vou ensinar vocês a fazer, como é que quem não sabe usar ali, eu mostro pra vocês numa dessas aulas. E aí, então, vamos começar a falar um pouco de mídia social. Tem muitas pessoas, então, que me perguntam, né, que chegam em mim e dizem assim, mas hoje nem tanto, né, porque eu acho que agora, depois disso tudo que aconteceu, que o digital é necessário sim, né, que todo mundo está no digital agora, e quem não está no digital, se não correr pro digital, vai ter problemas. Né? Porque tem muita gente que chega em mim e pergunta assim, Daia, o que tu pensa em relação quando é que tudo vai voltar ao normal, tudo vai voltar como era antes? Não vai, né? Para aqueles que estão esperando que tudo volte como era antes, eu lamento dizer, mas as coisas não vão voltar mais a ser como elas eram antes. Elas mudaram e as pessoas mudaram e todo mundo entendeu essa mudança e para que voltar ao que era antes não volta mais, né? As pessoas já estavam agregando o digital às vidas e aos negócios e hoje está muito mais presente isso. Então voltar ao que era antes não volta mais. As pessoas me perguntam também as mídias digitais, né? O Facebook, Instagram, ele pode ajudar o meu negócio, né? Será que é para mim isso? Será que eu vou conseguir tirar algum proveito disso? E aí eu trouxe só 3 fotinhos aqui para vocês pensarem e me responderem, se quiserem me responder no chat ali, né? Onde é que as pessoas, né, se a gente olhar para essas três imagens aqui, quando as pessoas elas estão com os amigos, tem uma reunião de amigos, um encontro num barzinho, alguma coisa, agora não dá, né? Mas enfim, quando dava, as pessoas estão lá com os amigos numa reunião, o que a maioria das pessoas está fazendo? No celular, né? Quando a pessoa pega o trem, que agora também, menos, mas o trem, tá dentro do ônibus, né? É difícil tu não ver uma pessoa com o celular na mão. No carro, o motorista tá dirigindo, né? E não deve estar com o celular, mas salvo exceções, né? O caroneiro provavelmente está com o celular na mão e os que estão no banco de trás também estão com o celular na mão. E a maioria dessas pessoas nesse momento ou estão conversando com alguém pelo WhatsApp ou estão nas redes, né? A maioria dessas pessoas estão. Então, assim, volto essa pergunta para vocês. Se essas pessoas usam tanto as redes sociais aí, se vocês ainda têm alguma dúvida que as redes sociais é para você, salvo exceções de que é proibido usar o Facebook, né, produtos ilegais e várias, né, essas coisas que não são permitidas oferecer lá dentro, mostrar lá dentro, né, mas fora isso, salvo isso, as redes sociais são para o teu negócio sim, né, o teu cliente está sim nas redes sociais, tá? Não tem como a gente dizer assim, mas o meu cliente tem uma idade é da terceira idade, então ele não está nas redes sociais. Hoje ele está. O meu cliente é muito novo, ele não está nas redes sociais. Não, hoje ele está, né? Não existe mais uma faixa etária que não está nas redes sociais, não existe mais uma classe social que não está nas redes sociais, né? Todas as classes sociais que têm poder aquisitivo, poder de compra, estão nas redes sociais. Então, independente de qual é o teu nicho, desde que tu não venda produtos, independente de qual é o teu nicho, sim, o Facebook e o Instagram são pro teu negócio sim. As redes sociais, as mídias sociais
podem ajudar o teu negócio sim, podem ajudar a alavancar as tuas vendas sim. Todo mundo grudou, né? As pessoas estão ali. E hoje mais ainda, né? Hoje que as pessoas estão tendo que ficar em casa, né? Quem está conseguindo trabalhar home office agora, a gente está conseguindo voltar, né? As lojas estão voltando, poucos, pelo menos aqui na minha cidade, no meu estado, enfim, onde eu tenho contatos, né? Tem em vários lugares aí do país, mas enfim, a gente vê que as pessoas estão começando a voltar, a abrir as empresas, enfim. Não por um tempo muito grande grudadas no celular, e isso não vai voltar atrás. As pessoas pegaram esse hábito, né? Quem não tinha o hábito de estar grudado no celular agora tem, né? Então tudo isso. Então já se a gente, essas imagens aqui na verdade do meu curso presencial, que foi há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então era fotos ainda naquele momento ainda se podia ir nos lugares, né? Então com os amigos, enfim. Mas quando tudo voltar, né? Quando a gente puder de novo sair pra rua, sair com os amigos, ninguém vai abandonar o celular, né? Então isso vai acontecer. Então todo mundo grudado no celular aí mesmo, né? Então se tu não vende produto ilegal, o Facebook e o Instagram sim podem ajudar o teu negócio a crescer. E aqui eu trouxe então alguns dados, tá? Que é do Hotsuite, tá? Que eles fazem pesquisas sobre como é que está funcionando a internet no mundo, e esses dados aqui são do Brasil e são de janeiro de 2020, né? E como eu falei agora, isso deve ter crescido já, não tenho dados atuais, eles não fizeram ainda os dados atuais, mas isso de janeiro de 2020 agora, tá? O total de usuários de internet, tá? No Brasil, isso aqui são dados do Brasil, tá? São 105,4 milhões de pessoas usando a internet, tá? Isso dá 71% da população brasileira usa a internet. Isso foi um crescimento anual de 6% do ano janeiro de 2020. E o tempo que as pessoas utilizam na internet é de 9 horas e 17 minutos usando a internet, em média, tá? Então, será que meu cliente está na internet? Né? Essa pergunta acho que a gente não precisa mais nem fazer. E isso aqui, né, é tempo não pandemia, né? Janeiro não tinha pandemia. Agora que está todo mundo em casa, né, criou-se mais um hábito, esses números com certeza vão aumentar. Diariamente, tá? As pessoas usam a internet, então 9 horas e 17 minutos. Redes sociais, 3 horas e 31 minutos do tempo do dia, em média. E ali, ó, a idade, se vocês olharem aqui em cima, deixa eu ver se vocês enxergam o meu mouse. Eu acho que vocês não enxergam o meu mouse. Mas enfim, aqui em cima diz, ó, que a internet são usuários de idade de 16 a 64 anos, tá? Então, quer dizer assim, não é só jovens, né? Não é só até a idade de 40 anos ali, não. Até 64 anos foram pesquisados. Então, a média dessas pessoas que ficam na internet são 3 horas, agora eu vi que vocês veem. Então, assim, são 3 horas e 31 minutos, tá? Usando as redes sociais. Comparado com 3 horas e 51 minutos de televisão. Agora, os números devem ter mudado um pouco, né? Enfim. Mas, no que a gente tinha dado de janeiro ali, a televisão estava quase empatando com o tempo de rede social, tá? Músicas, então, na internet é 1 hora e 41 minutos. Em média de jogar, né, de usar jogos, é 1 hora e 14. Aqui nas mídias sociais são 140 milhões no Brasil, tá? Em janeiro. Então, 140 milhões de contas de pessoas ativas, né, de contas ativas, de abril de 2019 para janeiro de 2020, de 8,2%. São 11 milhões de pessoas. E agora, com certeza, esse número deve ter crescido ainda mais, né? E as pessoas acessando aqui, ó, via mobile, 99% das pessoas acessam via mobile, ou seja, via telefone. Tá, isso aqui é um dado muito importante para quem tem site, para quem tem loja virtual, tá? Minha loja virtual, meu site, eles têm que ser mobile, eles têm que abrir no celular e de uma forma boa, sabe? Não é aquele, ele abre no computador e daí no celular ele também abre, mas ele abre pequenininho assim, né?
Não, ele tem que se adaptar. O cliente tem que poder usar. Isso aqui é até uma informação, né, que é a parte do nosso curso, mas como eu tenho essa informação de redes sociais, e-commerce, né, de site, eu sei que dos meus clientes, mais de 50% dos acessos, tá? Até final do ano passado, meio do ano passado, era ainda 48 mobile, ou seja, celular, e 52 computador, né? Hoje passou dos 50. Já é mais gente acessando mobile do que computador, certo? Então, assim, tem que ter. Se tu tem site, se tu tem blog, se tu tem loja virtual, ele tem que ser adaptado ao celular, tá? Ele tem que abrir no celular. Se é uma loja virtual, tem que poder fazer o pagamento no celular, tem que tá claro para o cliente o que ele está comprando, conseguir ver tudo no celular. 9% das pessoas acessam as redes sociais pelo celular, tá? E posso dizer para vocês com certeza que mais de 50% acessam sites e mais de 50% dos acessos ao celular. Então, esses aqui são alguns dados, tá? Para vocês entenderem aí o mundo das redes sociais, o mundo da internet, e entenderem que sim, internet é para vocês, ainda mais agora, e sim, as redes sociais são para vocês sim. Como eu disse antes, se não vende produto legal, tem que estar nas redes sociais sim. E a gente vai então entrar agora para a parte de planejamento. Como eu coloquei lá no grupo, hoje é a parte de organização. A gente vai começar a se organizar, porque a gente precisa ter organização, a gente precisa estar com tudo organizado para que a gente consiga fazer campanhas eficientes, tá? Não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês como é que a gente clica lá dentro do painel. Precisam saber antes e depois, sim, a gente apresentar. Se tiver algum problema aí na transmissão, enfim, vocês me avisem. Primeira coisa foi-se o tempo em que o foco era no produto, o foco era na loja, o foco era no dono da loja, o foco é no cliente, tá? É o cliente que importa, é o que ele quer que importa, é o que ele busca que importa. O foco é totalmente no cliente e é ele que a gente tem que entender para que a gente possa ter venda, tá? Não adianta assim, eu vou focar no meu produto. Tá, o meu produto é tudo, toda a minha loja gira em torno do meu produto. Tu vai ficar com o teu produto para ti, tá? É duro ouvir, mas enfim, se tu focar na tua loja, eu digo foco assim, o que é mais importante dentro, né, do meu negócio? O que é mais importante no meu negócio? É o meu produto. Não interessa o meu cliente, né? Eu vou vender isso aqui porque é isso aqui que eu quero vender e ponto final. Né? E eu vou vender desse jeito porque eu sou assim, ou a minha loja é dessa forma e eu não vou mudar, né? Enfim, não, o foco é no cliente, é entender o que o cliente quer, é entender o que o cliente busca, o porquê que o cliente está vindo até vocês, é focar nele, é entender ele, é conhecer ele. Sem isso, a gente não tem, é a peça principal do nosso negócio. E o que a gente precisa para esse cliente, para atrair esse cliente, para trazer ele para perto da gente, é gerar valor, tá? Valor não é preço, ok? Valor é aquilo que teu cliente entende do teu negócio, o cliente entende do teu serviço, tá? É o quanto que ele está disposto a pagar pelo teu produto, teu serviço, tá? Isso é valor. É tu fazer com que o cliente entenda a necessidade que ele tem do teu produto, que ele entenda a necessidade que ele tem do teu serviço, tá? E não importa o que tu venda. Mas o cliente não tem necessidade no meu produto. Ele tem que ter. Ele tem que encontrar necessidade no teu produto. Ele tem que encontrar necessidade do vizinho, tá? Ele tem que entender isso, tá? E isso só gerando valor. E eu vou ensinar vocês a gerar valor aqui para o cliente de vocês. Tá? Por que isso? Né? Porque hoje aqui não importa se tua loja é física ou se tua loja é virtual, se tu vende serviço físico ou se tu vende serviço virtual, não importa. O teu concorrente, ele não tá mais na tua porta do lado. Ele não tá quem presta serviço físico ou que seja na loja do lado, ele tá a um clique de distância. Tá? Às vezes, sei dizer assim, quantas pessoas já me relataram que vão
em lojas físicas e na própria loja física pega o celular e começa a consultar de uma loja virtual. Comparar preço, comparar produto, né? Entender e aonde ele encontrou mais valor é onde ele vai comprar, né? Brigar por preço hoje já não é mais não é mais o que a gente deve fazer, né? Por preço, porque o teu concorrente ele tá a um clique de distância. Ele entra dentro da tua loja física, pega o celular, clica ali e consegue achar outras promoções melhores que a tua, né? Tu tem uma loja virtual, o teu cliente está dentro da tua loja virtual e pode estar com 3, 4 abas de outras lojas, comparando o preço, comparando o frete, se eu botar frete, se não botar frete, como é que fica, é mais barato, é mais caro, né? Ele pode comparar isso. Então, o diferencial hoje não é preço, o diferencial hoje é valor, certo? É isso que a gente tem que aprender a criar para o nosso cliente, criar valor. Porque preço, ele tá a um clique de distância, né? Então, o teu concorrente tá ali, se teu concorrente tá ali, tem um preço melhor, o teu cliente vai para lá e vai comprar lá. Então, a gente tem que brigar e tem que trabalhar por valor, certo? E no cliente. Para quem é que eu vou vender? Vocês têm que entender muito bem do cliente de vocês. Eu só vou conseguir gerar valor para o meu cliente se eu conhecer ele muito bem, certo? Eu não vou conseguir gerar valor para o meu cliente se eu não conhecer ele. Se eu não souber exatamente quem é meu cliente. Daiane, você tá falando pessoa por pessoa? Não, eu tô falando no sentido geral, né? No sentido mais amplo, mas a gente tem que saber quem é da gente, tá? Porque é para ele que a gente vai vender, é para ele que a gente vai gerar valor, então a gente precisa saber o que ele quer da gente, tá? Então, o primeiro passo, e isso aqui, vocês vão ter que construir, vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que fazer, tanto para nossa parte do orgânico, tá? Para aquele sem pagar, né? Tanto para a parte orgânica, quanto depois para quando a gente for criar as campanhas. A tela aqui é muito importante vocês preencherem, tá? Isso aqui é para o negócio de vocês, é para vocês comunicarem em qualquer lugar, seja para o teu vendedor do cliente de uma forma, da forma como o cliente espera ser atendido, tá? A gente precisa conhecer o cliente, criar as campanhas nas redes sociais, ok? Então isso aqui engloba tudo, tá? Engloba tanto as campanhas quanto o teu atendimento mesmo, a tua loja mesmo, ok? Então entenda quem é o teu público. É aquela maioria das pessoas que compram de mim, tá? Qual é que é a classe social desse público-alvo? E aí tem muitas pessoas que me dizem assim, mas eu vendo para todas as classes sociais. Ok, tu vende para todas as classes sociais. Mas a gente tem que focar no mais, tá? Sempre pensem assim, o mais. Quem é aquele que mais me traz lucro, que mais compra de mim, que realmente vale a pena eu investir nele. Investir, eu quero dizer, investir tempo e investir dinheiro depois nas campanhas patrocinadas, ok? Porque a gente sempre tem que pensar que tempo às vezes custa mais caro do que dinheiro, né? Tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar, né? Então tem muita gente que diz assim, nossa, mas eu faço tudo campanha, eu faço tudo no orgânico, eu não gasto dinheiro com Facebook, eu não gasto dinheiro com Instagram, ok, né? Mas como é que tu faz? Tu tem que estar o tempo inteiro ali, postando e fazendo, e jogando em grupo, e comentando. Tu tá usando o teu tempo, né? E tempo é dinheiro, né? Mas, na verdade, tempo é mais importante ainda do que dinheiro, né? Porque dinheiro a gente gasta e recupera. Tempo já era, né? Então, assim, ter que ter isso aqui muito claro. Quem é que é aquele público que realmente, né? Que realmente vai fazer as maiores compras pra gente. Então, se vocês já tiverem um papel e uma caneta e quiserem ir anotando, ou depois quiserem rever isso aqui e fazer com calma, tá? Mas isso aqui é muito importante. A gente vai precisar dessa anotação aqui depois para criar as campanhas, certo? Então, qual é que é o teu público? Qual a classe social que ele se enquadra? Qual é o gênero do meu cliente?
eu vendo mais para homens, né? Ou eu vendo mais para mulheres mesmo, e homens de vez em quando compram, e de vez em quando compram para presentear a mulher ou alguma coisa assim, né? Vale a pena eu focar ainda em quem, certo? Idade. Qual a idade do meu cliente, daquele cliente que mais compra? Assim, não, mas eu tenho uma compra forte dos 14 anos aos 70. Ok, então tu vende para todas as idades, não tem problema, tá? Mas assim, se não é forte em todas as idades, tenta encontrar aquele que realmente é forte, ok? E quais os lugares que vocês vendem? Quem trabalha com loja física é mais fácil de entender o lugar que mais vende, né? Na sua cidade, no seu bairro, na sua região, enfim. Quem trabalha ou negócio, né, ou serviço, aqui eu tô falando, às vezes eu falo só loja, mas enfim, isso aqui vale tanto para quem vende serviço quanto, sim, quem trabalha, eu trabalho com serviço. Por exemplo, eu tenho clientes em todos os lugares do Brasil. Por exemplo, a Lu, que tá aqui até comentou no chat ali. Ela é minha cliente e ela não mora aqui na mesma cidade que eu, não mora no mesmo estado que eu. E eu tenho clientes de vários estados, né, de várias cidades diferentes. Então, para mim é muito amplo isso. Mas eu sei quais as regiões onde é que eu tenho mais clientes, aonde as regiões que mais os meus esforços e as minhas campanhas depois e pegar dali o meu público. Ok? Então procurem entender isso. Eu vendo para todo o Brasil. Ok, eu vendo para todo o Brasil. Mas será que realmente vale a pena investir em todo o Brasil? Né? Quem tem loja virtual tem aquela questão do frete. Né? Eu tô, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Para mim, o frete, se eu mandar lá para o Nordeste, para o Norte, é muito caro. Né? E às vezes o cliente lá do Norte até gosta do meu produto, até gosta do meu serviço, né? Às vezes o serviço ok, porque é virtual, então não tem tanto problema nisso. Mas até gosta do meu produto, entra na minha loja virtual, gosta do meu produto, mas não vai comprar, porque a hora que ele botar ali... Então, eu gastei criando uma campanha para que ele, lá para o Nordeste, para não gerar venda. O cliente vai se interessar pelo produto, vai gostar, vai colocar no carrinho e vai deixar o produto lá no carrinho abandonado. E é isso aí. Por quê? Porque a hora que ele tentou fechar a venda, o frete é muito, muito alto, tá? Então, isso é um exemplo. Tá? Então, pensem nos lugares onde estão sendo depois a gente criar as campanhas patrocinadas, tá? Então, façam isso aqui já é um pedacinho do tema de casa de vocês. Quem não fez agora, enquanto eu estava falando, já faz, é um pedacinho do tema de vocês. Quem já tem... Porque assim, o curso é do zero, né? Então a gente vai aprender na próxima aula a criar um Instagram do zero. A gente vai aprender a criar uma página no Facebook do zero, tá? Mas quem já tem, consegue ver um pouquinho disso, tá? Um pouquinho do perfil de quem segue vocês, do perfil do cliente de vocês no Instagram e no Facebook, tá? No Instagram, eu coloquei aqui escrito o caminho, ó. No Instagram, a gente vai lá no cantinho inferior direito, né? Na fotinho da gente aqui, né? Talvez tenha alguns que a configuração tá mudou um pouquinho o layout, enfim. Mas a gente vai na fotinho aqui, né? E daí lá no canto superior, ele vai abrir assim 3 risquinhos. Clicando naqueles 3 risquinhos, vai em informações, tá? E daí nas informações, a gente nesse primeiro aqui, a gente vai ver todos os posts que tem, tá? E quantas visualizações teve, quantos cliques, enfim, né? E aqui tem o público. Aqui a gente consegue ter um pouquinho de informação sobre o nosso público que já segue a gente no Instagram, tá? Ou seja, quando eu tirei esse print eu tinha 6.196 seguidores, tá? Principalmente de Novo Hamburgo, tá? Principais localizações, ó, maioria de Novo Hamburgo, depois São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Leopoldo. Consegue pegar por cidade e por país. A faixa etária, tá? Aqui eu peguei todos. Aí a gente consegue pegar a faixa etária dos homens e das mulheres. Instagram é 25 a 34 anos. E depois também 35 a 44. Então, né, levando em consideração isso aqui, eu diria que o meu público-alvo, ele tem entre 25 e 44 anos. Tá? Esse é meu público-alvo. Gênero, né, pra mim é incrivelmente 50-50, né? Então, pra mim, quando eu faço campanha, eu tenho que fazer homens e mulheres, porque é 50-50,
né? Eu não tenho mais homens e mais mulheres, enfim. Os dias, isso aqui é interessante depois, quando a gente for fazer os posts, ó. Os dias e as horas que os nossos seguidores mais estão no Instagram, nesse caso aqui, tá? Aqui tem, ó, sexta-feira, depois pode clicar aqui por dia e por hora. Aí, depois quando a gente usar o Instagram, eu mostro isso aqui pra vocês lá. Mas é só pra vocês verem que vocês têm um lugar dentro do Instagram, quem já usa o Instagram pra negócio, tá? Já consegue ver esses dados aqui, tá? Desde que o Instagram ele seja um perfil comercial, tá? Quem tem perfil pessoal não consegue ver isso. E quem tem perfil pessoal, e meu Deus do céu, como é que eu faço pra ter um perfil comercial? A gente vai aprender na próxima aula, tá? Não precisam se desesperar agora. Mas quem já tem um perfil comercial, enfim, consegue ver esses dados aqui. E da mesma forma, o Facebook mostra esses dados, tá? Aí a gente tem que ter uma página dentro do Facebook, né? Não um perfil, e sim uma página comercial também dentro do Facebook. Aí a gente consegue encontrar. Aqui é um pouquinho mais complicado, eu vou abrir o meu Facebook aqui para mostrar para vocês ao vivo. Deixa eu entrar aqui. Então, eu entrei. Isso aqui é a minha página, tá? Não é o meu perfil, é a minha página comercial dentro do Facebook, ok? Daí eu vou aqui em informações. Informações pessoas. E aqui eu tenho os meus fãs, tá? Aqui eu tenho os meus seguidores. Aqui eu tenho as pessoas alcançadas e as pessoas envolvidas, tá? Aqui eu não tenho, ele não está disponibilizando os dados de pessoas envolvidas agora. Então vamos pegar os meus seguidores, tá? Aqueles que me seguem no Facebook. Então aqui no Facebook eu tenho mais mulheres, ó, são 60% mulheres e 40% homens, tá? A idade é mais ou menos a mesma, ó, mas aqui é mais ainda de 35 a 44, ó, de 25 a 30. As cidades também, né, Novo Hamburgo, aí aqui é Porto Alegre, o segundo, e não São Paulo, como é lá no Instagram. Então, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, São Paulo, Ivoti, aqui perto da cidade onde eu moro, né, Porto Alegre, enfim, a capital do Rio Grande do Sul, né, São Leopoldo aqui do ladinho, Ivoti aqui perto também, Campo Bom, né, então, esses aqui são as cidades, tá, e aqui tem até os idiomas que as pessoas falam, enfim, né, então, eu tenho tantas essas estatísticas de quem é meu público-alvo, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? Para eu ter uma ideia, claro, uma ideia, né? Eu presto serviço, eu consigo ver dos meus clientes reais, né? Porque às vezes assim, Facebook, Instagram, ok, mas eu quero saber de cliente real, né? Porque lembra que a gente quer venda, né? Então eu vou ver dos meus clientes reais, daqueles que realmente compram de mim, qual é a faixa etária deles estão, certo? Isso aqui é só pra gente ter uma ideia, né? Daqueles que se interessam pelo conteúdo que a gente tá colocando nas redes sociais, tá? E agora, depois de definir o público-alvo, a gente vai definir uma outra parte do público, tá? Um outro nome para o público, que é a nossa criar fotos, imagens, conteúdo, tá? Mas ele é fundamental depois quando criar público de interesse lá nas campanhas patrocinadas, tá? Assim, nada do que eu tô mandando vocês fazerem de tema de casa não é para nós fazermos as campanhas patrocinadas depois, tá? Tudo que a gente está estruturando aqui é campanhas patrocinadas, certo? Então, assim, mas hoje a Daya passou uma coisa lá que me parece que não tinha nada a ver com a campanha patrocinada. Tudo tem a ver, tá? Tudo, nós vamos juntar tudo depois. E definir quem é que é a tua persona é uma das partes mais importantes pra gente conseguir definir depois teu público de interesse das campanhas patrocinadas, certo? Agora que eu li ali da Lu, eu super recomendo o trabalho da Daya. Obrigada, Lu. A Lu é minha cliente de loja virtual. Então, assim, desenhozinho aqui para vocês poderem rabiscar, escrever, enfim, né? Escrever dentro dele.
tá? Mas vocês podem pesquisar muito bem o que é mapa da empatia, quero um pouco mais de informação, quero ver um pouco mais. Tem muito conteúdo sobre mapa da empatia no Google, tá? Não fui eu que criei o mapa da empatia, ele é uma ferramenta de marketing, tá? Então, assim, vários conteúdos aí pela internet falando de mapa da empatia, tá? Mas é muito importante que vocês preencham isso aqui, porque isso aqui a gente vai usar depois para criar o nosso público de interesse, certo? Então, bora aí pro tema de vocês, que é preencher também, além de preencher a primeira parte aqui do, né? Quem é que é o público-alvo de vocês, é fazer esse mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? Eu vou pegar quem é que é o meu cliente, tá? Quem é que é a maior parte do meu cliente. E eu vou começar a definir o que o meu cliente... Eu tenho aqui depois as perguntinhas, tá? Então, eu vou descer aqui pra gente poder ver as perguntas, tá? Mas depois vocês preenchem no quadro aqui, que pra vocês vai ficar mais fácil de ver, tá? Como é que é o mundo dele? O que tem ao redor dele? Tá? Quais são os sites que ele vê? Redes sociais que ele acessa? As marcas preferidas de que tipo? Né? É uma marca que mostra mais carinho, mais afeição? É uma marca esportiva? Que tipo de marca que meu cliente gosta? Quais são os ídolos que o meu cliente tem? Né? Quais são os programas de TV que ele gosta de assistir? Os canais de YouTube que ele que estão perto do meu cliente, elas fazem? Tá? Como é que são os amigos delas? O que tá na moda dentro do mundinho, né? Dentro do cotidiano dele, dentro das pessoas que cercam ele, o que tá na moda? Né? Porque a gente sabe que, dependendo da classe social, dependendo da região do país, dependendo da idade, a moda muda, né? Das mesmas coisas. Né? A gente sempre diz o que seria do azul se todo mundo gostasse do verde. Né? Então não é todo mundo que gosta das mesmas coisas. Então as pessoas, elas procuram se ficar perto das pessoas que estão ali no cotidiano, no meio dessa pessoa. Que revista que essas pessoas leem, os livros, os jornais, tem hábito de que, ó, o que eu vou ficar observando, que tipo de carro que meu cliente tem? É importante. É importante porque depois, quando a gente for criar público de interesse por carro XYZ, pessoas que têm interesse por celular XYZ, tá? Então, isso aqui é muito importante preencher. Pode parecer agora que, nossa, é uma especulação de pessoa. Não, a gente vai conseguir certinho, tá? Então, respondam, tá? Responder carro, responder celular, responder canais de TV, programas de TV, ídolos. Tá, isso aqui a gente consegue pegar depois lá no público de interesse. Quem é que essa pessoa segue nas redes sociais? Tá? Perfis grandes, perfis com muito público, a gente consegue pegar lá no público de interesse também. O que a pessoa ouve? Né? Que tipo de música que ela gosta? Ritmo? Quais são as pessoas que influenciam ela? Quais são as ideias que influenciam elas? Ali eu escrevi ideais, né? Mas na verdade seriam ideias que influenciam. O que as pessoas importantes na vida dessa pessoa dizem, né? E aí vamos entrar em detalhes, tipo assim, o que as pessoas ali ao redor pensam sobre gastar dinheiro comprando alguma coisa. Só deve gastar dinheiro comprando coisas essenciais, pode gastar comprando supérfluo, né? O que as pessoas ao redor dessa pessoa falam? O que fala? Entender o mundo do teu cliente, tá? Isso aqui pode parecer para vocês agora, nossa, mas para que eu tenho que ter tanta informação? Tem que ter, porque daí a gente vai conseguir criar campanha realmente eficiente, tá? O que os ídolos dessas pessoas falam? Os tipos de podcast que essas pessoas escutam dos teus clientes, tá? O que teu cliente sente? O que é importante para ele? O que ele pensa e até o que ele não diz, mas ele sente, ele pensa. Tá? Como é que ele se sente em relação à vida? Né? Ele é realizado? Ele gosta do que ele tem? Ele gosta do negócio dele? Ele gosta da casa dele? Ele gosta da família dele ou não? Tá? Como é que ele se sente? Com o que ele se preocupa? Ele se preocupa com dinheiro? Ele se preocupa com saúde? Ele se preocupa com a família? O que deixa ele em conflito? Né? O que ele pensa sobre o futuro? O que motiva ele? Lembra aquilo que eu falei para vocês no início da aula? Né? O que para ele? O que faz ele querer ir atrás das coisas? Né? Isso aqui tanto
essa parte aqui do pensa e sente é pra gente criar conteúdo pro cliente depois. Tá? Isso aqui é muito importante a gente ter preenchido. E ali tem o que ele faz e fala, né? O que é comum ele dizer para as pessoas, né? O que tu já ouviu do teu cliente ele falando, nossa, a vida é difícil, né? Como o dia hoje tá bonito, né? O teu cliente é bom-humorado ou mal-humorado? Né? Ele entra na tua loja, ele é legal ou ele não é? Né? Isso aqui eu tô falando da maioria dos clientes, né? Óbvio que a gente não consegue definir a personalidade de cada cliente. E lembro que eu falei antes, aqueles que mais compram de vocês, que é o que interessa pra gente. Né? Aonde ele vai, quais os lugares que ele frequenta, os hobbies dele. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui tem também pra gente pegar em público de interesse. Que esportes que ele gosta? Que esportes que ele gosta de olhar? Que esportes que ele gosta de praticar? Tá? Isso aqui a gente consegue público de interesse. Do que ele gosta de falar? Quais são os assuntos que ele gosta de comentar? Ele fala um português correto, ele tem uma linguagem formal, ele não usa gírias, ele usa gírias. De que jeito que ele gosta de falar? Por quê? Porque o jeito que teu cliente gosta de falar é o jeito que ele gosta de ouvir. Então a gente tem que ter um cliente que fala corretamente, polidamente, não usa gírias, né? Procura falar um português correto, com todas as combinações, enfim, tudo certinho, chega falando para o cliente cheio de gírias e falando, né? Obviamente ninguém precisa ser um expert em português, mas a gente tem que ter uma comunicação que bata com o nosso cliente, né? Que o cliente vai se sentir confortável em conversar com a gente. A mesma coisa ao contrário. Se o meu cliente costuma falar gírias o tempo inteiro, né, não tem muita preocupação em falar um português correto, estruturação de frase e combinações de pronome com verbo e construção frasial perfeita, né? Se meu cliente não fala assim, se eu chegar para ele falando, nosso cliente fala para que a gente possa falar com ele. E mesmo que a gente não vai falar, a gente vai se comunicar, a gente vai escrever nas redes sociais, a gente vai mostrar fotos nas redes sociais. A gente precisa saber o que ele gosta de ver, de que forma que ele gosta de ler, né? Então isso aqui é muito importante. Do que ele fala bem, né? Aquilo que eu disse antes. Ele gosta das coisas, ele fala bem do futuro, né? O que ele gosta, né? O que ele comenta nas redes sociais. Isso aqui é muito legal, assim, até vou falar um pouquinho mais adiante lá, mas a gente tem que hackear os nossos clientes nas redes sociais. Tem muita gente que não faz isso, mas aquele cliente que mais compra da gente, a gente precisa seguir ele nas redes sociais e entender o que ele está fazendo lá dentro, para que a gente possa entender o perfil desse nosso cliente. Né? E muitas dessas perguntas que estão aqui a gente consegue responder analisando a rede social de cliente. Tá? A gente vai hackear os clientes, a gente vai entrar, vai pegar 1 hora do nosso dia e vai entrar no perfil dos nossos clientes e entender quem é que ele curte, o que ele está respondendo, se ele responde os nossos posts, o que ele responde. Né? E aí depois eu vou passar várias coisas para vocês, mas vai de fazer pergunta para o cliente para entender, para conhecer ele, aquelas enquetes de story, enfim, para entender quem é que é o nosso cliente, para conhecer ele de verdade, tá? Então, hackeiem o cliente de vocês, né? O cliente vai se sentir bem que vocês estão seguindo eles, que vocês estão curtindo eles. E vocês vão usar isso para conhecer o cliente, tá? Isso não é nenhuma invasão de privacidade, rede social tá ali para todo mundo olhar, né? E a gente vai conhecer o nosso cliente, e não exatamente aquela pessoa, mas a gente vai conseguir tirar dali o perfil do nosso cliente, né? A gente combina que aqueles clientes que mais compram, né, eles têm que seguir e eles têm que acompanhar, porque é dali que a gente vai criar o perfil do cliente que compra. Não adianta eu seguir pessoas que não compram de mim, não adianta eu tentar ir atrás de pessoas que não compram de mim. Né? Eu tenho que seguir aqueles ali que querem comprar, que gostam do meu produto e que me dão lucro a qualquer lugar, tá? É venda de serviço, é venda de produto, é loja virtual, é loja física, qualquer coisa que a gente vai usar as redes sociais para vender, né? A gente pode fazer isso. Tá? Mas aí vai ter alguém que vai me dizer assim, nossa, mas eu vendo o produto para um cliente, eu nunca mais vendo para o mesmo cliente. Não é que vocês vão hackear esse cliente para vender para ele de novo, vocês vão hackear esse cliente para
entender quem ele é, para entender o perfil dele, porque parecidos com ele vão comprar de vocês. Né, aquele perfil ali que gosta do produto de vocês. E aí vocês vão comparar o perfil de um cliente que comprou com o perfil de um outro cliente que comprou e vão conseguir entender o perfil. A gente tem hoje aplicativos, não é aplicativos que eu queria dizer, mas enfim, a gente tem hoje sistemas que fazem isso automaticamente, mas que custam bem caro. Né? Então, mas a gente pode ir fazendo isso enquanto que a gente ainda não está com as vendas alavancadas e com as vendas gerando muita venda. Uma empresa que faça isso automaticamente, né? A gente pode fazer isso manualmente, né? E conseguir ter resultado também. Próximo passo é quais são as dores dos nossos clientes, né? E não é aquela dor, que dor no braço, no ombro, não. É quais são os problemas do teu cliente, né? O que incomoda ele. Né, nossa, né, eu vejo que isso não deixa ele confortável. O que incomoda o teu cliente? O que teu cliente tem de dor, de medo? Né? Do que meu cliente tem medo? O que deixa o meu cliente frustrado? Do que ele reclama? O que atrapalha ele? Quais são os problemas que ele tem no dia a dia dele? O que ele gostaria de mudar no dia a dia dele? E quais são as necessidades que ele precisa para se sentir melhor? Quais são os sonhos dele? O que ele quer da vida dele, né? O que ele almeja, essa parte aqui de dores e necessidades a gente vai usar para construir conteúdo de valor para o nosso cliente, tá? Vocês já vão ver que isso aqui tem tudo a ver com o produto de vocês. Quais são os sonhos do nosso cliente? O que ele vê como sucesso? Aonde ele quer chegar? O que ele precisa para chegar nesse sucesso dele? O que faz ele feliz, né? O que deixa o nosso cliente feliz? E o que ia terminar com as dores do nosso cliente? E por que eu preciso isso? Aqui tem mais um complemento. Né? Eu preciso também pensar no não, tá? Porque o mapa da empatia ele vai até aqui, tá? O mapa da empatia do marketing lá, que foi o criador do mapa da empatia. Mas o mapa da empatia termina aqui. Tá? Mas tem uma parte que é muito importante para nós que vamos criar campanhas patrocinadas, que é o não, tá? Pensar no que não. O que o meu cliente não vê e não ouve disso aqui mesmo. Ele odeia isso aqui, ele não vê e não ouve de forma nenhuma. Tá? O que o meu cliente não pensa, o que o meu cliente não sente e o que ele não fala e não faz. Tudo aquilo que a gente viu de perguntas anteriores ali do que faz, o que pensa, ouve, enfim, a gente pode fazer um não. O que o meu cliente não. Por quê? Porque quando a gente for criar o perfil, o público, de interesse, a gente consegue colocar coisas negativas, que goste de uma coisa, mas que não goste de outra. E aí eu vou encontrar meu cliente, né? Eu sei que meu cliente não gosta de alguma coisa. E se eu colocar então que ele não gosta, que ele gosta de tal coisa e não gosta disso, eu vou encontrar meu cliente. Certo? Claro que eu vou definir, né? Idade, lugar, enfim, tudo que ele gosta e coisas que ele não gosta. Né? Se eu colocar só coisas que ele gosta, talvez eu não consiga deixar tão filtradinho, assim, tão certinho o meu público, quanto se eu conseguir colocar coisas negativas também que ele não gosta. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? No Facebook a gente não consegue, quando vai criar uma campanha, né? Quando eu falo Facebook, entendam campanhas Facebook e Instagram, tá? Porque a campanha do Instagram a gente faz por dentro do Facebook, é novidade, mas o Instagram foi comprado pelo Facebook, né? E todas as campanhas que se faz no Instagram é por dentro do Facebook, tá? Então sempre que eu falar Facebook, entendam Facebook e Instagram. No Facebook a gente não consegue pegar um público por classe social. Eu não consigo dizer que eu podia, mas não pode mais, por regras de privacidade, de exclusão, né? Eles não permitem fazer essa exclusão de pessoas por classe social, enfim, toda uma regra aí de eu quero só público classe B, tá? Eu não posso. Ou eu quero só público classe A. Mas a gente tem algumas maneiras de pegar esse público. E aí vai na questão da exclusão, tá? Eu quero, por exemplo, só público classe A. Então eu vou pegar todas aquelas marcas, e aí eu descobri, né, que existem marcas que só quem é classe A mesmo conhece, né? Porque quando a gente pensa assim, eu quero uma marca de pessoas financeiramente bem estruturada,
né? Quero marcas dessas pessoas. E a gente pensa em algumas marcas que são populares, que são mais caras, sim, mas que são populares e que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar delas, né? E aí, quando a gente vai pesquisar isso, a gente descobre que tem aquelas marcas que realmente só a classe A conhece e as outras, né, ou não conhece. Então, a gente pega essas marcas, né, que só a classe A conhece. Enfim, a gente pesquisa e entende quais são. E aí, eu vou colocar essas marcas. Eu quero pessoas que tenham interesse por essas marcas. Outras marcas que a gente acha que são marcas de pessoas de classe e que na verdade não são. São pessoas que têm interesse, porque são pessoas de uma classe social talvez não A, né? Então a gente exclui essas marcas, coloca em exclusão. Tá? Não vou falar aqui as marcas, enfim, né? Mas se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão talvez, né, vão ver que tem muitas marcas de classe A que, bom, eu não conhecia, né? Então, a gente vai ver que a gente consegue outras marcas e exclui, então, aquelas que a gente pensava antes que era marca de classe social mais elevada. Tá? Então, a gente consegue fazer essa exclusão. E esse é só um exemplo, né? Eu quero pegar um público tal, então, quem tem interesse por música, mas não gosta, não ouve o cantor X, tá? Então, a gente consegue criar públicos assim. Então, façam o mapa da empatia e façam o não também. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que postar, né? O que postar nas redes sociais, o que eu vou colocar. E claro que isso aqui a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas eu vou só dar uma pincelada na aula de hoje para vocês. O que eu vou postar nas redes sociais? E aí, a gente precisa pensar, né? Por que as pessoas vão para as redes sociais? Eu tô ali sentada no sofá da minha rua, olhar o que os meus amigos estão fazendo, o que as pessoas que eu me interesso estão postando. Eu quero um pouco de diversão, eu quero um pouco de entretenimento. Eu não quero comprar. Eu não quero comprar nem produto e nem serviço, certo? A gente tem que... Quem entra em rede social, não entra em rede social para comprar. Não entra. Ah, mas eu vendo muito pra minha rede social. Tem muita gente que sai do meu Facebook e compra. Tem muita gente que viu meu post no Facebook e veio na loja comprar. Tem muita gente que viu meu post no Facebook e me ligou pra contratar o meu serviço. Perfeito. Óbvio que tem. E é por isso que a gente tá aqui. A ação primeira da pessoa que entra na rede social não é comprar. E eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu quero comprar um tênis, tá? Aí, ok, quero um tênis. Se eu não sei em que loja que tem esse tênis, tá? Eu não sei. Eu quero pesquisar por esse tênis, mas eu quero comprar. Eu vou entrar no Facebook para procurar esse tênis? Eu vou entrar no Instagram para procurar esse tênis? Ou eu vou entrar no Google para procurar esse tênis? Provavelmente a resposta é: eu vou entrar no Google para procurar esse tênis, né? Eu não vou entrar no Facebook e pesquisar pelo tênis, porque o Facebook não é um aplicativo, não é uma rede social de pesquisa, né? Ele não me traz um resultado tão bom quanto o Google, né? E a gente tem que pensar que cliente quer otimizar tempo. Então, o cliente quer otimizar tempo. Ele não quer pegar o feed dele e passar até encontrar aquele tênis que ele está pensando. Talvez, claro, se aquela loja tem um post daquele tênis que ele quer, tá? Aí sim, ok? Mas essa loja, alguma coisa que chamou atenção para ele, para que ele fale. Porque se nenhuma loja de tênis criou valor para ele dentro do Facebook, é muito provável que ele vá para o Google para pesquisar o produto que ele quer comprar, e não nas redes sociais. Ok? Então isso tem que ficar muito claro pra gente. Ninguém compra nas redes sociais. Ninguém entra nas redes sociais para comprar, tá? Compra sim pelas redes sociais, mas ninguém entra. Esse não é o porquê das pessoas entrarem na rede social, certo? Então isso tem que ficar claro na cabeça da gente. E como é que a gente vai querer comprar o nosso produto? Ter interesse pelo nosso produto, tá? Todos os posts que a gente fizer, a gente tem que pensar nas próximas aulas, mas eu vou dar aqui para vocês uma pincelada
sobre isso. O funil de vendas, tá? O que é o funil de vendas? O funil de vendas de marketing mais conhecido é o AIDA, né? Que é o AIDA, ou seja, atenção, interesse, desejo e ação. Tá? A gente tem que prender a atenção do cliente, ou seja, tô ali me divertindo nas redes sociais, né? Alguma coisa naquele post que passou na minha timeline tem que prender a minha atenção. Alguma coisa tem que prender minha atenção. Senão, eu vou passar, porque tem mais uma infinidade para eu correr para baixo, né? Então, assim, alguma coisa ele tem que prender minha atenção. Seja uma imagem interessante, seja um texto interessante, seja uma cor interessante, seja um vídeo, alguém se mexendo, alguma coisa tem que chamar minha atenção, ok? Tem que prender a atenção. Aí, chamou minha atenção. Parei e alguma coisa tem que manter o meu interesse, certo? Ou o que está mantendo o meu interesse nesse post? Né? É o preço? É o produto? É a imagem? É o conteúdo? É o texto que está escrito? Né? É o produto que, uma promoção? Tem alguma coisa interessante? Poder me tirar alguma dúvida? Né? Alguma coisa tem que manter o interesse. Tu chamou a atenção do cliente, tem que manter o interesse dele. Depois que tu manteve o interesse dele, tu tem que despertar aquilo ali, se interessou, e ele tem que querer fazer alguma coisa depois disso. Né? Tem que despertar um desejo dele, seja por um produto, seja por um serviço, seja por algum blog, alguma coisa para continuar lendo, né? Então tem que despertar o desejo. Eu quero mais disso aqui. Eu gostei disso aqui, eu quero mais disso aqui. E aí a gente vai conseguir uma ação do virtual, é fazer o cliente te ligar, é fazer o cliente te chamar no WhatsApp, é fazer ele curtir o teu post, fazer ele comentar, fazer ele salvar, né? Compartilhar no Facebook, enfim. Né? Tu vai ter que conseguir uma ação do teu cliente. Então esse aqui é o funil de venda, tá? A gente vai falar muito dele aí durante as próximas aulas, mas eu quis trazer para você, né? Coloridaça, assim, fiz um vídeo ali, alguém se mexendo e tal, né? Não tem como te parou, olhou, não teve interesse nenhum, continuou. Tá? Então a gente precisa prender a atenção do cliente, manter o interesse, ou seja, ter alguma coisa interessante para o nosso cliente. Por isso, precisamos conhecê-lo muito bem, para saber o que interessa a ele, né? Não adianta a gente fazer um post que interessa a gente, né? Eu trabalho muito com criação também agora nem tanto, mas enfim, com criação de layout, imagens, enfim, e eu tenho muito dos clientes que dizem assim para mim: eu não gosto Não é tu que tem que gostar, é o teu cliente que tem que se interessar. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, mas o teu cliente gosta, é desse assunto que tu tem que falar. Lembrem lá na primeira coisa que eu falei, né? A gente tem que focar no cliente. É o cliente que interessa a gente, não é a gente. Tá? Então, esse aqui, a gente tem que pensar muito no cliente. Por isso que a gente está fazendo tudo isso aqui, tá? Para entender o cliente da gente. Entender que não é eu que importo. Né? Não é a minha empresa, não é o dono da empresa que importa, não é o gosto do dono da empresa, não é o gosto do funcionário da empresa, não é o gosto do administrador, do CEO, ou enfim, de quem quer que seja. É o interesse do cliente. Aí eu preciso prender a atenção do cliente, eu preciso despertar o desejo nele, eu só desperto o desejo dele, que eu mantenho o interesse dele, certo? Então, o que é interessante para o meu cliente? Eu achei o que é interessante para ele, eu preciso despertar o desejo dele. Ele precisa desejar aquilo que ele está vendo, né? Não adianta só o interesse. Eu me interessei, ok. Mas ele não desejou, ele não quis, e aí ele não vai agir. Aí ele não vai comprar, ele não vai te chamar no WhatsApp, ele não vai ir até a tua loja física, ele não vai fazer nada, porque ele até gostou, né? Achou, aquela imagenzinha legal ali, parou. É interessante esse conteúdo mesmo, é interessante isso aqui que postou, mas eu não quero, e continua. Né? Então, ele tem que querer, ele tem que desejar aquilo ali, pra depois, fica com isso aí para vocês e entendam, né? Pega esse funil de vendas aqui, imprimam ele, coloquem em algum lugar que vocês vão ver, e toda vez que vocês fizerem um post, a partir de hoje, vocês vão olhar, esse post prende atenção? É interessante para o meu cliente? Desperta o desejo dele de comprar? E aí sim, eu tenho que colocar uma ação também, né? Eu tenho que mandar o meu cliente fazer alguma coisa. No WhatsApp,
clique aqui, vá para minha loja virtual. Claro que não com essas palavras, estruturado que isso. Mas enfim, não manda o cliente fazer nada. E cliente, se a gente não disser para o cliente o que ele tem que fazer, ele não faz. A gente tem que sempre levar um pouco, nesse caso, em consideração o que a gente faz, né? Quanto post a gente pensa, a gente olha, tem uma pergunta naquele post e tu responde para ti e não escreve, não responde no post. Então, se a gente não pedir para o cliente fazer alguma coisa, ele não faz. E a gente vai ver isso depois, eu vou falar de call action, que é a chamada para ação, tá? A gente vai ver bastante isso. Mas já fiquem com isso na cabeça de vocês, ok? Prender atenção, manter o interesse, despertar o desejo, aí a gente consegue acesse o meu site, saiba mais, né? Me chame no WhatsApp que eu te dou mais informações, ok? Então, fazer ele agir, né? A gente tem que fazer com que o cliente haja. E se é um post só de conteúdo, só para ele ver mesmo, então pede para ele curtir. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Me segue que tu vai ter mais conteúdo igual a esse. Ou gostou desse post? Compartilha com os teus amigos que para eles pode ser interessante também, né? Deixa com que mais pessoas vejam isso. Pedir para o cliente fazer alguma coisa. Não é um post de venda, eu não estou vendendo nada, eu só quero informar o meu cliente. Pede uma ação para ele. Acostuma ele a agir, né? A gente sempre diz que tem que acostumar o cliente a agir, porque aí é mais fácil de depois ele já está acostumado a fazer alguma coisa. Quando tu pedir para ele entrar na tua loja virtual para comprar, ele vai fazer. Ou vem até a minha loja, né? Então essa página já deixam ali para vocês já saber a estrutura. Quais os caminhos que a gente tem para venda dentro das redes sociais, tá? Para chamar a atenção do cliente. Ou a gente vai gerar valor, e aí é aquela coisa que a gente gera para o cliente e não importa preço. Nesse caso, quando a gente gera valor para o cliente entende o valor do nosso produto, entende o valor do nosso serviço, entende o valor daquilo que a gente está entregando para ele, o preço já não importa mais tanto, tá? Ou a gente tem que gerar impacto, tá? E como é que a gente gera impacto dentro das redes sociais? É preço, tá? É preço lá embaixo, mas aí o preço lá embaixo a gente tem aquele concorrente a um clique de distância, né? E aí se a gente for ficar brigando por preço, eu ponho mais baixo, tu põe mais, e aí quando vê, nenhum dos dois ganha, né? Então ok, às vezes a gente precisa de um pouco de impacto, a gente precisa de uma venda que preciso vender aquele produto, eu preciso colocar um preço baixo, eu estou com um estoque muito grande, eu preciso dar um fim nesse estoque, eu preciso gerar dinheiro, então eu preciso botar um preço mais baixo no meu serviço para fazer a roda girar, né? Isso aconteceu muito agora com as lojas paradas, enfim, né? Eu preciso fazer a roda girar, então eu preciso baixar o preço. Ok, mas fora isso, fora esses casos extremos, a gente tem que gerar valor, tá? É pelo valor que a gente consegue clientes fiéis. É valor que a gente tem que gerar. Certo? O impacto, né? Aqui tem quais os caminhos. Impacto são promoções, são valores baixos, né? São frete grátis, leve 2, pague 1, né? Aquelas promoções, é fazer com que o cliente, nossa, não posso perder essa oportunidade. Né? Ele olhou para aquilo ali e disse, nossa, isso é uma oportunidade, eu tenho que comprar hoje, porque eu não vou mais conseguir assim. Então, isso é a venda de impacto. Ok? E como que a gente gera valor para o nosso cliente? A gente tem que mostrar para o nosso cliente os benefícios do nosso produto. Tá? Ninguém compra, e eu acho que aqui, um pouquinho mais para baixo aqui, ninguém hoje mais compra produto ou serviço, tá? Obviamente que a entrega tem que ser de produto ou serviço, mas a pessoa não compra o produto, ela não compra o serviço, né? Ninguém compra de mim o serviço de criar uma loja virtual. Querem empreender, elas querem se transformar. Elas querem se transformar de alguém que era carteira assinada, que era CLT, num empreendedor. Então, por isso ela vai contratar o meu serviço para criar uma loja virtual para ela, né? Eu não quero comprar um notebook mais potente, com uma velocidade maior. Eu quero poder fazer uma transmissão melhor pela internet, né? Eu não quero comprar um fone de ouvido
melhor, né? Ok? É isso que a gente tem que entender. Ninguém compra produto ou serviço. A gente compra a transformação que esse produto ou esse serviço vai trazer pra gente. Quem vende, eu sei que tem uma corretora de imóveis aqui, né? Quem é corretor de imóveis sabe isso muito bem, né? A gente não vende um apartamento para alguém dizer assim, tem um quarto, uma cozinha, um banheiro e tem elevador. É isso aí. Quer? Não quer? Não, a gente não vende assim. A gente vende o sonho da pessoa. A pessoa está comprando aquele apartamento e ok, tem que ter 2 quartos, talvez. Eu preciso de 2 quartos, eu preciso de 3 quartos, eu preciso de 2 banheiros, eu preciso de eu preciso de uma cozinha mais espaçosa, uma lavanderia, enfim, eu preciso disso, tá? Mas não é isso que eu tô comprando. Eu tô comprando a minha realização, pessoal. Eu tô comprando a minha casa. Eu tô realizando o meu dinheiro para comprar aquela casa, né? Enfim, a gente tem que entender o por trás daquele produto, né? O que o meu cliente quer na real comprando o meu serviço? O que o meu cliente quer na real comprando o meu produto, né? E a gente tem que entender que mesmo um lápis, tá? E aí vamos entrar no commodity. Um lápis. Ok, eu preciso de um lápis. Mas por que eu preciso desse lápis? Por que eu vou comprar esse lápis aqui que custa... Eu não sei se tá... Não me critiquem. Mas por que eu vou comprar esse lápis aqui que custa 10 centavos e ao invés de comprar esse aqui que custa 5 reais? Se tem um de 10 centavos. Por quê? Porque esse aqui de 5 reais me gerou algum tipo de valor, né? Porque se as pessoas não comprassem por valor, o lápis de 5 reais ia ficar porque o lápis de 5 reais ele escreve igual o lápis de 10 centavos. E eu não sei preço de lápis mesmo, tá? Então tô só dando alguns valores aqui fakes, né? Mas por que eu vou comprar um lápis de 5 reais se tem um de 10, né? Se eu quero só um lápis. Não, eu não quero só um lápis. Eu quero que a escrita dele seja macia. Eu quero que quem me olhe usando esse lápis de 5 reais olhe pra mim e diga assim, nossa, ele tem um lápis de 5 reais, né? A gente gosta de... E isso não é brincadeira, tá? Eu falei meio brincando aqui, mas a gente quer status. As pessoas querem status. As pessoas querem conforto. As pessoas querem... E é isso que a gente tem que entender. O porquê que o meu cliente compra o meu produto e não compra o outro. Né? Por que o meu cliente vem e não vai no outro? O que a minha loja tem de diferente? O que o meu atendimento tem de diferente? O que o meu funcionário faz de diferente para o meu cliente? Né? Isso é o diferencial. É isso que vai contar para o teu cliente. É isso que vai gerar valor para o teu cliente. Tá? Então, essa aqui é outra... Né? Se eu dissesse para vocês imprimam e coloquem em lugar de destaque, essa aqui é outra página que merecia ser impressa e deixar em lugar de destaque. Ninguém compra produto ou serviço, mesmo que seja commodity. Certo? Ninguém compra produto ou serviço. Tá? As pessoas procuram transformação, elas procuram solução de problema, elas procuram status, elas procuram acesso que elas querem. Tá? O produto ou serviço é o meio que vai trazer isso para elas. E a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender qual é que é a transformação que elas querem, qual é que é o problema que elas querem solucionar, qual é que é o status que elas querem atingir. Certo? Então, vou voltar agora um pouquinho para gerar valor, tá? Aqui, isso pago, ele é proporcional ao valor gerado. Ou seja, o cliente entende o teu preço como caro ou barato, dependendo do valor que tu gerou para ele, tá? Se eu te disser que esse lápis custa 10 centavos e... eu não tenho um outro lápis aqui, mas vamos supor que fossem 2 lápis. E os dois custam... esse 10 centavos e esse 5 reais. Te dissesse assim, tá, pega e compra o que tu quiser. Que lápis que tu ia comprar? O de 50 centavos, né? Porque o de 5, pra que eu vou pagar a diferença dos dois? Agora, se eu postar nas minhas redes no pulso de tanto escrever, porque ele é mais confortável, ele tem um grip aqui, né? Que não deixa ele escorregar, ele... Enfim, se tu postar nas tuas redes sociais isso, as pessoas vão olhar para aquilo ali e vão dizer assim, nossa, mas realmente, vale a pena pagar 5 reais para esse lápis aqui. Porque o outro lápis, ele escreve riscando, assim, ele é ruim, ele faz aquele barulhinho que a gente não gosta, quando arrasta no papel. Enfim, vale a pena comprar esse de 5 reais. E aí, tu compra o preço? Não, se fosse por preço, ele comprava de 50 centavos. Tu ganhou o cliente por valor. Porque tu mostrou para ele que o produto é mais caro, mas que vai trazer
um benefício para ele, tá? E tu não vendeu o produto pro benefício que aquele produto traz, tá? A gente precisa fazer o cliente se apaixonar pelo produto da gente ou pelo serviço da gente. Tá? A gente não pode vender um serviço por vender. O cliente tem que olhar e dizer assim, nossa, é esse aqui mesmo que eu quero. É esse profissional aí que eu quero para trabalhar para mim. É serviço desse que eu quero contratar. Tá? É esse corretor de imóveis que eu quero que venha aqui e me atenda. Tá? Porque ele me gera valor. Porque ele sabe que ele vai me dizer que aquele imóvel é bom por causa disso, disso, daquilo. Né? Porque ele despertou o meu sonho, eles, né, mais artesanais e bem personalizadas. Então o cliente ele tem que olhar para aquela peça e entender, ele tem que se apaixonar pelaquela peça, ele tem que entender o produto que está sendo usado, o amor que está sendo depositado ali, que ele é exclusivo, e aí ele vai ganhar, ele vai ir atrás de status, né? É exclusivo, é só dele, é quase que personalizado, né? Então isso vai trazer status para ele e ele vai gostar daquilo ali porque isso vai trazer status, é o que ele está buscando, né? Então a gente tem que entender o que o cliente está buscando. A gente tem que mostrar os benefícios do nosso produto, sim, né? Mostrar benefício e não característica, né? E aí vai do lápis, né? Ah, ele escreve, mas qual é que é o benefício dele? Ele não faz barulho. Eu sou uma que se eu pego um lápis e ele arrasta no papel assim, faz aquele barulhinho, nossa, eu não consigo usar, né? Então mostrar para o cliente que esse lápis ele escreve suave, né? Isso não é uma característica, isso é um benefício, porque para mim me incomoda o arrastar o lápis no papel, né? Então eu tenho que entender o meu cliente, tem que entender que o meu cliente se incomoda com aquele barulho e mostrar para ele que esse lápis não faz o barulho. A gente tem que resolver o problema do cliente. Qual é que é o problema que o meu cliente tem? Né? O que aflige ele e que o meu produto pode resolver? Né? Qual é que é o problema que o meu cliente tem que o meu produto pode solucionar? Né? E às vezes o problema que o meu cliente é um problema que ele tem, é alguma coisa que está acontecendo para ele, que está acontecendo na vida dele que ele nem sabe o que ele tem. Por quê? Vamos voltar ao lápis. Eu comprei esse lápis e detesto ele. Joga ele longe, mas eu não no meu inconsciente, o meu consciente, na verdade, não me disse que eu não gosto dele porque ele faz aquele barulhinho, eu simplesmente não gosto dele, né? E eu dizer para o cliente que o outro lápis tem uma escrita suave, talvez vai fazer com que eu entenda, opa, peraí, realmente, eu gosto de lápis com escrita suave, né? Com escrita mais macia. O problema daquele lápis que eu joguei fora é porque ele fazia aquele barulho irritante. Né? Então, às vezes o cliente nem sabe qual é que é o problema que ele tem. E aqui eu tô falando um probleminha muito só porque eu dei o exemplo do lápis, mas tem muitos problemas, né? E às vezes ele nem sabe que ele tem aquele problema, né? E às vezes um apartamento que tenha 2 quartos, sala, cozinha, mas tu vai mostrar 50 apartamentos para ele, nenhum vai gostar. Mas por quê? Porque ele tem rinite, enfim, né? Mas é um problema que ele nem entende que é aquilo ali que incomoda ele, né? Ele vai olhar para aquilo ali e vai, não gosto, não quero. Então a gente tem que conhecer o cliente para poder oferecer para ele o melhor e a solução para o problema dele. A hora que tu levar ele para um apartamento que tem piso frio ou enfim, ele vai entrar, vai se sentir bem e vai dizer, nossa, esse aqui mesmo que eu quero, né? Então é um problema que ele nem te disse que ele tem. E a gente tem que transformar a vida do cliente. É transformação que ele quer. E seja no produto pequeno, seja no produto grande, seja no serviço pequeno, ou seja no serviço grande. O cliente quer transformação, né? E lembrem lá quando eu disse lá no início que eu entendi que eu não quero só transformar empresas, eu quero transformar o meu cliente para realizar o sonho dele. Quando eu digo que é no sonho do meu cliente que eu tenho que mexer, que é no sonho do meu cliente que eu tenho que mostrar para ele, que eu vou ajudar ele a realizar sonho, eu consegui crescer com os meus clientes. Né, eu consegui conquistar muito mais clientes, porque eu entendo que não é o meu serviço que ele quer. Ele não quer alguém que configure uma loja virtual para ele e põe a loja virtual dele no ar. Não, ele quer alguém que ajude ele a realizar o sonho dele de ser empreendedor. Né? Eu não quero alguém que me ensine a fazer campanha. Né? Não quero alguém que chegue aqui e faça minhas campanhas de Instagram e Facebook. Não, eu quero alguém que me gere venda. É isso que eu quero. Eu quero que gere venda porque eu tenho um sonho.
O meu sonho é a minha loja virtual com que a minha loja física, com que venda e venda bastante para que eu possa manter meus funcionários, para que eu possa manter a minha família, para que eu possa realizar outros sonhos também que dependem de dinheiro, né? Porque praticamente tudo o que a gente precisa de dinheiro, então o nosso negócio, o nosso empreendimento, ele precisa funcionar. Então é isso, é entender qual é que é a transformação que tu vai gerar na vida do teu cliente, e seja com lápis. Eu dei um exemplo para você de uma transformação. É um lápis que escreve ruim, é um lápis que escreve bom. Para mim, eu pago mais caro num lápis que escreve bem, mas eu tenho que saber que aquele lápis escreve melhor, né? Porque se for por preço, eu vou pegar o mais barato. E como é que a gente vai gerar esse valor para o cliente? Ah, meu produto é bom, meu produto é legal, ele tem valor. Como é que o meu cliente vai saber que meu produto tem valor? Eu tenho que comunicar para ele, né? Então, o que faz? Lembra que o cliente não quer comprar produto, né? Ele não entra nas redes sociais com a intenção de comprar produto. Então, se eu começar a colocar lá na minha rede social, lápis 50 centavos, caneta 25 centavos, não sei o preço, tá? Caneca, tal preço. Loja virtual por tanto, X. Casa, põe uma foto da casa, coloca ali, casa 2 quartos, tal preço. Colar, tal preço. Né? Põe uma foto do colar, coloca o nome e põe o preço. Começar a fazer isso, eu vou vender? Meu cliente não quer comprar. Meu cliente não entrou ali para comprar uma casa, né? Porque se eu quiser comprar uma casa, eu vou lá no Google e pesquiso imobiliário. E aí eu acho várias casas, né? Ele não entrou ali para isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Claro que eu posso postar produto e preço, tá? Mas a gente tem que equilibrar isso. A gente tem que ter um equilíbrio muito bom. E eu vou falar muito desse equilíbrio que a gente tem, que a gente precisa ter, tá? Mas o que a gente precisa fazer muito, tá? E que vocês precisam começar a fazer hoje, e se não for hoje, amanhã, é criar conteúdo relevante para o teu cliente, tá? E como é que a gente vai criar esse conteúdo relevante? A gente vai escrever texto falando sobre o que o meu cliente gosta que tem relação com o meu produto ou serviço. E aí esse que eu deixei para vocês preencherem mais uma parte do tema de vocês, para vocês preencherem ali, para terem ideias de conteúdo para criar, tá? Começarem a ter ideias de que tipo de conteúdo que eu vou criar para gerar valor para o meu cliente. Que gosta, que tem relação com o meu produto ou serviço, tá? E não precisa ser sobre o produto ou serviço, mas o que ele gosta, né? Por exemplo, eu vendo roupa, tá? Vamos supor que eu vendesse roupa. Meu cliente tem interesse por moda. Eu posso falar de moda, não preciso falar da minha que eu tenho para vender. Eu posso falar de moda, eu posso falar do desfile, agora não está acontecendo, mas enfim, eu posso falar do último desfile que aconteceu em Milão, né? Não sei, num polo de moda, né? Eu posso falar de combinações de cores, como se vestir para ir numa entrevista de emprego, como se vestir para ir ao supermercado, né? Como colocar uma roupa mais confortável para sua caminhada, enfim, e que tem relação ao meu produto ou ao meu serviço, tá? Quais as dúvidas que o meu cliente tem em relação ao meu produto ou serviço? Isso aqui é muito bom, assim, o cliente chega na tua loja, ele chega na tua empresa, né, quanto é serviço, e ele vai te perguntar alguma coisa, ele tem uma dúvida, e essas dúvidas eu tenho, tá? Aqui do meu lado, eu tenho um papel aonde todas as vezes que o meu cliente tem alguma dúvida que ele me pergunta, eu anoto. Eu vou anotando. E aí, quando eu vou criar conteúdo, eu pego esse papel e olho assim, qual dessas respostas que eu vou responder hoje para todo mundo, né? E acho alguma dúvida, porque a dúvida de um, normalmente é a dúvida de mais do que um, é a dúvida de outros. E às vezes a pessoa nem sabe que tem aquela dúvida e tem, né? Nem chegou no momento ainda de ter aquela dúvida, mas não sabe que é a dúvida de vários. Quais as objeções que o meu cliente pode ter em relação ao meu produto, tá? Então, em coisas que o meu cliente pode ter. Quem acompanhou as minhas redes sociais essa semana, eu falei questões sobre
campanhas patrocinadas, né? E aí eu falei sobre as objeções que as pessoas têm. Tem muita gente que diz assim, campanha patrocinada é para o meu negócio? E eu respondi isso lá nas minhas redes sociais. Preciso investir muito dinheiro para fazer campanha patrocinada? E eu respondi isso lá nas redes sociais. Então eu fui quebrando as objeções do meu cliente em relação ao produto que eu estava vendendo. Né? Eu estava vendendo o meu curso, então eu fui quebrando objeções do meu cliente durante essa semana, fui fazendo conteúdos que quebrassem a objeção dele. Não, mas se não é para mim, eu tenho que botar muito dinheiro, não dá. E eu escrevi uma matéria que tu não precisa colocar um tanto dinheiro assim para fazer as tuas campanhas patrocinadas, né? Então aquele cliente que pensou em dizer não vou comprar esse curso porque eu tenho que investir muito dinheiro em campanha patrocinada, eu já quebrei a objeção dele ali. Não, que a gente pode fazer com um valor mais baixo, né? A gente tem um valor mínimo para fazer campanha, sim, mas que ele não é tão alto assim, né? Ah, mas campanha patrocinada é para o meu negócio? É para o meu nicho? E eu respondi lá, porque tem muita gente que vai dizer assim, não, mas campanha patrocinada não dá, eu vendo roupa, não, roupa é muito óbvio, mas eu vendo alguma coisa que posso pensar que não dá pro meu nicho, né? Que a campanha patrocinada não dá pro meu nicho. E aí eu coloquei lá que sim, desde que tu não venda alguma coisa ilegal. Tem algumas coisas que tem uma certa restrição, né? Tipo produto de conteúdo adulto, né? Armas de fogo, algumas coisas assim. Não pode vender em campanha dessas. As campanhas patrocinadas são para ti, sim, né? Então vale fazer conteúdo para quebrar a objeção. Tu quebra a objeção de um cliente, tu quebra de vários. Né, e anotar as objeções do teu cliente em relação ao teu produto, assim como tu anota as dúvidas, já anota as objeções. Né? Perguntas frequentes dos teus clientes, né, aquilo que teu cliente mais te pergunta, e criar dicas relacionadas ao teu produto, né, que nem eu falei, dica de moda, dica de como usar esse produto, dica de como combinar esse produto com, né, dica, quem vende imóvel, dica de como decorar um apartamento. Hoje a gente vê muitos apartamentos pequenos, né? E quando a gente... Pequenos eu digo em relação a um tempo atrás, que os imóveis eram grandes, né? Eram espaçosos. Hoje a gente vê muito mais compactos, né? E às vezes quem vai entrar num imóvel desses para comprar, ele olha e diz, nossa, mas como é que eu vou botar um sofá, uma televisão, uma mesa para janta, uma cozinha nesse espaço desse tamanho? Então, se tu começar a postar nas tuas redes sociais dicas de como encaixar os móveis dentro de espaços menores, né? A hora que teu cliente ele começa a enxergar aquilo ali, um imóvel não tão grande, ele vai conseguir já imaginar que, opa, tô vendo ele pequeno, mas dá para fazer, né? Então, fazer dicas relacionadas para quebrar essas objeções. Nossa, um apartamento tão pequeno, não vou conseguir colocar todo. Tão grande, eu vou precisar comprar muitos móveis e eu não tenho condições disso. Então, mostra para ele também que em espaços grandes a gente não precisa colocar tantos móveis, a gente pode jogar eles de formas diferentes. Né? Então, assim, trazer dicas relacionadas para os teus clientes, né? Para que eles possam entender daquilo ali. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nos meus perfis, eu tenho várias dicas, vários conteúdos, várias perguntas respondidas, né, em relação ao meu trabalho, em relação aos serviços que eu presto, né, então tem muita coisa lá. E eu vou fazendo isso e o cliente vai se interessando